Máquina analítica ou engenho analítico. Hoje em dia é considerado um dos precursores da computação moderna e defendido por muitos como o primeiro computador do mundo, rivalizando este posto com a máquina de Turing, apesar de que a máquina analítica nunca ter saído da fase de protótipo por vários problemas. Mas antes de entendermos o que é a máquina analítica, devemos entender quem a criou, no caso, os criadores. Charles Babbage. Eu não sei falar o nome certo dele. Foi um cientista, matemático, filósofo, engenheiro mecânico e inventor inglês. Ele é conhecido de certa forma e referenciado como o inventor que projetou o primeiro computador de uso geral, utilizando apenas partes mecânicas. Seu protótipo descrevia um aparato de uso geral, que incorporava diversos elementos comuns a qualquer computador, como uma unidade lógica e aritmética, uma memória capaz de armazenar dígitos, entrada de dados, fórmulas, e a linguagem que a máquina utilizaria loopings e construção condicional. Muito parecido com o que a gente chama hoje de Assemble. E do outro lado temos o outro colaborador, no caso, a colaboradora, Ada Lovelace. No caso, Augusta Ada King, a condesa de Lovelace. Na época em que o Babbage estava desenvolvendo esta invenção, ele atraiu muita atenção na comunidade acadêmica, e ela acabou ficando fascinada com o invento. E com base nas anotações do Babbage, ela escreveu um algoritmo compatível para que a máquina fosse capaz de calcular os números de Bernoulli. Por causa disso, ela é considerada a primeira programadora do mundo, e também considerada a mãe da programação. A entrada, composta por programas, no caso, fórmulas, e dados, era para ser fornecida à máquina por meio de cartões perfurados, método usado na época para direcionar teares mecânicos como o tear Jacquard. Sei lá como falar isso. Para a saída, a máquina teria uma impressora, um traçador de curvas e um sino. A máquina também seria capaz de perfurar números em cartões para serem lidos posteriormente. Empregava aritmética comum de ponto fixo de base 10. Deveria haver um armazenamento, ou seja, uma memória capaz de armazenar 1000 números de 50 dígitos decimais, cerca de 16,6 KB cada. Uma unidade aritmética, no caso, um moinho, seria capaz de realizar todas as 4 operações aritméticas, além de comparações e, opcionalmente, raízes quadradas. A linguagem de programação a ser empregada pelos usuários era semelhante às linguagens de montagem modernas. Loopings e ramificações condicionais eram possíveis e, portanto, a linguagem concebida teria sido Turing completa, conforme definido posteriormente por Alan Turing. Na máquina, iriam ser utilizados 3 tipos diferentes de cartões perfurados. Um para operações aritméticas, outro para constantes numéricas e outro para operações de carregar e armazenar, transferindo números da loja para a unidade aritmética ou vice-versa. E com isso, haviam 3 leitores separados para os 3 tipos de cartões.